Nutri, por que eu como pouco e mesmo assim não emagreço? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre por que tu come pouco e mesmo assim não tá tendo resultado em relação ao processo de emagrecimento. Então, se muitas vezes tu passa fome ou até sente que tu come muito pouquinho e não tem o resultado que tu deseja, então confere o vídeo de hoje que eu vou estar te passando todos os erros ou até mesmo quais são as estratégias que tu poderia estar utilizando para que tu tenha mais resultado. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar aqui também se tu tá gostando dos vídeos, porque isso é fundamental para saber se tá dando certo, se vocês estão gostando realmente, quais conteúdos que vocês mais gostam e também de me seguir lá no Instagram, @juliabenutri, que diariamente eu posto dicas relacionadas ao processo de emagrecimento e ao estilo de vida saudável. Então, bora começar o vídeo de hoje e eu vou falar pra vocês sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto é entender que emagrecer não significa comer pouco. Emagrecimento é comer certo. Então, muitas vezes, tu pode estar comendo um baixo volume, mas com alimentos altamente calóricos. Então, um exemplo para vocês, gorduras, por exemplo, de castanhas e até mesmo do próprio azeite de oliva, da manteiga, do queijo, por mais que são alimentos saudáveis, também são alimentos calóricos. Então, por isso que dosar a quantidade desse tipo de alimento no momento que tu está com desejo de ter um déficit calórico, ou seja, emagrecer, dosar a quantidade desse tipo de gordura é fundamental durante o processo. E o pior também das castanhas e amendoim, enfim, é que além de ter um alto valor calórico, elas são pequenas, né? Então a gente vai ali beliscando, beliscando e não tem aquela sensação de uma super saciedade, porque o volume é pequeno, mas tem um alto valor calórico. Então, por isso, cuidado com essas beliscadinhas, cuidado com esses extras, principalmente desses alimentos que são mais calóricos. Segundo ponto, muitas vezes tu segue super bem durante a semana, mas tá compensando no teu final de semana. Então, às vezes a tua semana tá super bonitinha, mas tu faz o famoso 8 ou 80. Segue super bem durante a semana e compensa 100% no final de semana. Então, aquela sexta-feira muito exagerada, um sábado muito exagerado, um domingo muito exagerado, e daí tu fica um super déficit calórico, ou seja, comendo muito mais do que a tua necessidade, compensando a tua semana. Ou seja, tu come bem e às vezes até mesmo restritiva demais, que não é interessante durante a semana, só que daí no final de semana tu acaba compensando e por isso que tu não tá conseguindo emagrecer. Então é bem importante cuidar para não ser 880, porque isso sim pode estar prejudicando o teu resultado. O terceiro ponto é que muitas vezes tu não está em déficit calórico. Então, por mais que tu esteja comendo pouco, como eu falei antes para vocês, isso não significa que tu esteja comendo certo e até mesmo não esteja em déficit calórico. Às vezes tu tá comendo ou uma dieta normocalórica, a mesma coisa da tua necessidade, ou às vezes até um pouquinho mais do que a tua necessidade. E para que o processo de emagrecimento aconteça, é muito importante tu estar em déficit calórico, comer menos do que a tua necessidade, porque é isso que vai fazer com que tu utilize gordura como fonte de energia e esse emagrecimento ele comece a acontecer. Então, algumas estratégias que favorecem esse déficit calórico, uma delas é a atividade física. Então, por isso que estar bem ativa favorece esse déficit calórico, porque querendo ou não, tu vai gastar mais, o teu metabolismo ele vai ficar mais acelerado também conforme tu for fazendo atividade física. Em vez de precisar, sei lá, de 1.400 calorias, com o treino, tu vai lá, aumenta o teu déficit de mais 300 calorias, ou seja, só de comer 1.400 que tu estava comendo a tua necessidade, tu já vai emagrecer, porque tu vai estar com 300 calorias a mais de déficit calórico por causa do exercício físico. Dependendo se o teu gasto for de 300 calorias, né? Claro que às vezes é 400, às vezes é 200, isso vai depender do tipo de exercício que tu faz. Mas é claro que a atividade física vai acelerar muito mais esses resultados e vai intensificar esse déficit calórico, que é tão importante para o processo de emagrecimento. Um outro erro que muitas vezes pode estar acontecendo são as beliscadas. Então a gente come super pouquinho no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, só que não percebe que pega ali às vezes uma bolachinha, um cafezinho com leite, ou um café com uma suquinha, ou então um bombom, uma balinha. E querendo ou não, por mais que seja um volume pequeno, seja só um cafezinho, é só um suquinho, é só uma balinha, é só uma bolachinha, tu soma todos esses alimentos ao final do dia, por mais
por menor que seja, eles vão ter calorias. E isso vai sim somar no teu déficit calórico. Então, cuidado com essas beliscadas que às vezes a gente não percebe que são refeições e que isso pode sim também estar prejudicando o teu processo de emagrecimento. Outro ponto fundamental, controle industrializados. Normalmente os industrializados, eles têm uma alta concentração de muitas vezes carboidratos, de gorduras e até mesmo de outros aditivos químicos ali dentro, que além de aumentar o nosso inchaço, eles muitas vezes aumentam o valor calórico. Então, por exemplo, eu comer uma fruta, eu comer um legume, eu comer um alimento, o descascar em vez de eu desembalar, é infinitamente menos calórico do que normalmente os alimentos industrializados. Então, quanto menos industrializados tu incluir na tua alimentação, maior a chance de tu estar favorecendo a esse déficit calórico menor. Então, reduzam industrializados, porque isso também vai otimizar o teu processo de emagrecimento. Porque às vezes tu come uma barrinha de proteína, que realmente é saudável, pode ser incluída no processo de emagrecimento, mas muitas vezes tem de 200 a 300 calorias. E que às vezes tu come um prato super recheado com arroz, feijão, com salada, com frango, que às vezes vai ter o mesmo valor calórico de 300 calorias, né? Às vezes um prato com um monte de legumes e uma proteína e salada, um volume muito maior, às vezes tem o mesmo valor calórico daquela barrinha de proteína, que é algo pequeno, né? Pequenininho, mas que realmente tem um alto valor calórico. Um outro erro é não calcular os líquidos. Então, como eu falei agora, a questão do café adoçado ou café com leite, bebidas como suco, refrigerante, energéticos, até mesmo chás adoçados, bebida alcoólica, tudo isso fornece um valor calórico. E às vezes tu tá realmente comendo super bem, mas tá extrapolando na bebida, seja no refri, seja no álcool, seja no suco, seja na água de coco, muitas vezes também. Então, cuidado para não exagerar nas bebidas, porque elas também têm ali fonte de carboidratos e que também vão ter um valor calórico e que muitas vezes pode estar prejudicando esse déficit calórico durante esse processo. E a última dica, mas não menos importante, é em relação às receitas saudáveis. As receitas saudáveis, elas são incríveis, porque quanto mais prazer tu tem durante a alimentação, melhor, aumenta muito mais a chance de tu manter isso no longo prazo. Que é muito mais gostoso a gente comer um bolinho saudável, uma panquequinha saudável, às vezes fazer uma tortinha de legumes, fazer um estrogonofe saudável, enfim, fazer várias receitas gostosas e prazerosas que sim, podem encaixar no processo de emagrecimento também. Mas a gente tem que cuidar que não é porque é saudável, que é fit, que não tem calorias. Então, até mesmo os produtos fit, que às vezes a gente pensa que pode comer a mais, não necessariamente, porque às vezes eles têm o mesmo valor calórico e às vezes até mais do que os produtos normais. Então, por isso que é muito importante cuidar, principalmente essas receitas que vão muita farinha de oleaginosas, que vai muita pasta de amendoim, pasta de oleaginosas, muito chocolate amargo, muito óleo de coco, muito azeite, porque deixa essa receita mais calórica. Isso também pode estar prejudicando o teu processo de emagrecimento. Então não é que tu não pode estar fazendo receitas fits, elas podem super encaixar, mas cuidado com o excesso delas e principalmente o modo de preparo dessas receitas, porque sim, às vezes elas podem estar auto-sabotando o teu processo de emagrecimento. Então essas foram as principais estratégias e erros do porquê tu pode estar comendo pouco e mesmo assim não tendo resultado. Me conta se esse vídeo te ajudou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar também e de me seguir lá no Instagram, @JuliaBenutri, que diariamente eu tô dando dicas em relação ao processo de emagrecimento e ao estilo de vida saudável. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.